Fiéis à palavra, vamos mais uma pregação hoje. Que o Senhor Jesus esteja conosco nesse momento em nossos corações. Vamos dirigir essa pregação hoje, finalizando a terceira fase, porque Deus nos prova. Amada família, fiéis à palavra, servas do Senhor, crianças no mundo e o mundo no qual dirijo essas palavras. Senhor Pai, Deus onipotente, Criador do céu e da terra, o Espírito Santo de Deus desça sobre nós nesse momento, para que esse servo transmita vossos anseios da palavra para aqueles que ao ouvirem, pratiquem e que ela sirva de luz em meio às trevas. Peço nesse momento que o Espírito Santo desça sobre nós, para que haja entendimento e que repreenda todo o mal que está sob o jugo, expulse o demônio para as prisões do inferno, para que não faça comichão, para que os fiéis confundam, não ouvem a atenção desviada da palavra do Senhor e o entendimento em nome de Jesus. Amada e amados, nesse momento trato todos como amadas e amados, porque Deus nos prova, provações, temos que confiar na palavra do Senhor. O que todo crente precisa, mas não quer, mas não sabe o que fazer com elas, a resposta é provações. Não queremos, mas as temos, as provações. Quando as temos, não sabemos o que fazer com elas. Embora elas sejam sempre individualizadas, todas envolvem a mesma questão. Confiar na palavra de Deus é viver com ela no coração. O livro de Tiago tem muito a dizer sobre passarmos por provações e confiarmos na palavra. Ele foi escrito pelo meio-irmão de Jesus. Tiago era meio-irmão de Jesus, que era líder espiritual da igreja lá em Jerusalém. Ele estava escrevendo aos milhares de crentes judeus que foram forçados a fugir de Jerusalém devido à intensa perseguição. Essas pessoas haviam perdido seus empregos, suas casas e seus bens. Em alguns casos, havia também perdido sua família, seus amigos. A vida para eles estava extremamente difícil e Tiago escreveu para encorajá-los, confortá-los, ajudá-los a direcioná-los para o caminho do bem. A sabedoria é a chave de tudo. Primeiro, eles lembrou que a provação produz maturidade. Portanto, devemos aceitá-las com resignação, alegria. Amados e amadas, tendo por motivo toda alegria o passar por várias provações. Tiago capítulo 1, verso 2. As provações deveriam nos fazer antever o que Deus realizará em nossas vidas. Devemos aceitá-las com resignação, não porque gostamos delas, mas porque gostamos dos resultados que elas poderão nos trazer. Para agirmos assim, precisamos da sabedoria de Deus. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e nada los improverá, e se lhes há concedida. Algum de nós estamos enfrentando desemprego, pandemia, problemas familiares, saúde, as lutas relacionadas com o futuro de Deus para nós. Em todos esses casos precisamos de sabedoria de Deus. Devemos nos perguntar todo momento: como estou reagindo a essa situação? Qual é o caminho de Deus? Qual é o plano dele para mim nas circunstâncias que estamos hoje enfrentando? As escrituras, amados e amados, dizem: toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago estava se referindo às provações pelo qual nós cristãos passamos. Deus deu a você com amor. Todo dom perfeito descreve o dom de si e o fato que ele perfeitamente projeta para a sua situação. Deus dirige e supervisiona tudo o que ele dá. Ele sabe o quanto você pode suportar, o que é necessário para que você amadureça. Deus vê o seu potencial, sabe do seu potencial. Ele é como um professor gabaritado e um pai perfeito em uma só pessoa, e quer apenas o melhor para você. Ele usa de provações para ajudá-lo a crescer na escola da vida, para que você possa maximizar o seu serviço no seu reino. A chave para suportarmos as provações é a sabedoria de Deus, que vem apenas por meio de sua palavra. Consequentemente, devemos aplicar as Escrituras às nossas situações diárias com diligência, praticantes da palavra e não apenas ouvintes. A sabedoria de Deus sempre funciona, ela é perfeita. Quando obedecemos à palavra, superamos o pecado e impedimos a provação, que é neutra, de se transformar em uma tentação, que é negativa. Segundo Tiago, relembrou esses crentes em sofrimento, que se uma pessoa tem fé, mas não tem obras, lembre-se, amados e amadas, fé sem obras, ela realmente não é fé. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago capítulo 2, verso 17, prestai atenção, amados. Essa afirmação não é sobre ser nascido de novo ou ser salvo do pecado, é sobre ser livre das provações. Quando Tiago perguntou qual é o proveito se alguém disser que quem tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? A resposta é não. A fé sem obras não ajudará você a passar suas lutas. Sua fé tem que ser ativa, assim como as obras. Por exemplo, amados e amadas, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Aqui a palavra justifica ou não, nascido de novo. No versículo 23, Tiago citou o fato que Abraão recebeu a vida espiritual em Gênesis capítulo 15, quando creu na promessa de Deus, de que o Senhor lhe daria um filho. Aqui Tiago explicou que Abraão demonstrou que era justo, que se preparou para sacrificar aquele filho, por amor a Deus. Aproximadamente 40 anos mais tarde, Abraão tinha 75 anos, quando ganhou a vida espiritual, e tinha 115 anos, quando colocou Isaque sobre o altar. Abraão estava disposto a crer nas instruções de Deus, e a responder com base na palavra de Deus, a despeito do fato de que não entendia como tudo iria se realizar. Romanos capítulo 4, verso 19, diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu. É isso que Deus quer que você faça. Ele está apenas nos dizendo: quando você estiver passando por um momento difícil, confie em mim, siga avante. Viva pela minha palavra. Deixe-me fazer em você uma pessoa a quem eu possa usar de maneira maravilhosa para o meu reino e glória. Conselhos são baratos. Quando você estiver buscando sabedoria de Deus, evite conselhos baratos. Tiago capítulo 3, verso 1 diz: não vos tornei muito de vós mestres. Esses versículos não se referem ao papel formal de um professor. O contexto envolve provações. Quando vemos alguém passando por provações, amamos dar conselhos.
Adoramos dar nossa opinião. Se você quiser saber o tipo de carro, deve dirigir. Que tipo de cereal que deve comprar? Que tipo de loção funciona melhor? Pergunte para mim, eu entendo disso. Todavia as escrituras nos advertem, amados e amadas, que sejamos cuidadosos para não darmos conselhos errados. A maior parte das pessoas que reagem emocionalmente às coisas, Pedro reagiu assim depois que começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém, para sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mateus capítulo 16, verso 21, ele afirmou: tenho compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Jesus então respondeu Pedro e disse que a ação dele não era de quem cogitava das coisas de Deus, e sim das dos homens. Os cristãos podem dar conselho ímpio às vezes, é um conselho motivado pelas emoções, às vezes é motivado pelas atitudes práticas. Falar o que a pessoa quer ouvir, seja de uma forma ou outra, não vem de Deus. Para sabermos o conselho de Deus, temos que consultar a Bíblia, a sua palavra. Talvez, se estivéssemos com Jesus, quando Satanás o tentou a ordenar que essas pedras se transformassem em pães, Mateus capítulo 4, verso 3, poderíamos ter dito: não acho que Deus vai ficar chateado se você transformar uma dessas pedrinhas em um Big Mac. Afinal, você já está aqui há 40 anos sem comer nada, 40 dias sem comer nada. É lógico que Deus não espera mais de você do que você já fez. Quantas vezes já tentou consolar um amigo dizendo: você já sofreu por tanto tempo? Você não acha que é hora de parar com suas perdas? Você já tem se esforçado o suficiente? Certamente Deus não espera mais de você do que você já passou. Talvez como o de Pedro, amados e amadas, seu conselho não venha de Deus. Existem duas fontes de sabedoria nesse mundo, a de Deus e a do diabo, e elas nos levam a diferentes caminhos. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder de suas obras. Se pelo contrário tendes em vossos corações inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie e coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente e tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago capítulo 3, verso 13 e 17. O rei Salomão falou sobre isso da seguinte maneira: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo em caminho da morte. Provérbios capítulo 14, verso 12. A opinião da maioria das pessoas é geralmente conforme o mundo. Deus nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como nos céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Deus opera em um plano completamente diferente do plano do ser humano. Ele tem um conjunto diferente de valores e maneiras diferentes de agir e reagir. Ele quer que nos abraçamos a sua verdade, caminhemos com Ele de mãos dadas e entendamos para onde Ele quer nos levar. Precisamos da sabedoria de Deus
amados e amadas, para suportar as provações. Também precisamos de fé. Devemos estar dispostos a confiar em Deus, humilhando-nos debaixo de sua poderosa mão, para que Ele nos ergue e nos leve à maturidade. Você está com problemas financeiros, situação difícil na família, saúde, dificuldades? Então ajoelhe-se e peça a Deus que lhe proporcione o que você necessita. Fale com Ele, Ele é seu Pai. Dê os passos indicados em sua palavra e aguarde por Ele. Tiago capítulo 5, verso 7. Enfrentar provações requer persistência paciente, que confiamos em Deus no dia a dia e que guardemos o que Ele faça com que as coisas aconteçam. No final, Jesus prometeu uma coroa de vida àqueles que o amam, a despeito de suas provações, e que as suportam confiando na sua palavra. Tiago capítulo 1, verso 12. Não sei o que você pensa, amado e amada, mas eu quero crescer. Ainda estou trabalhando nessa palavra. Quero me apresentar diante de Jesus e ouvi-lo dizer: você cresceu bem, filho. Irmão, levou bastante tempo, mas você cresceu, diz Jesus. Muito bom, servo bom e fiel. Quando essa vida terminar, nossas lutas terão valido a pena. Amados e amadas, os limites que Deus coloca na sua vida são para proteger você. Você já pensou nisso? Amados e amadas, o que significa a graça? De tudo aquilo que nós precisamos, mas não merecemos. Tudo que nós precisamos e recebemos de Deus é somente pela sua graça, compreende? Deus tem que lhe dar a graça que você mereça. Nunca recebemos dele algo que é fruto do nosso esforço, trabalho e do nosso próprio suor. É a maravilhosa graça do Senhor. Ela nos envolve, traz sentido para a sua vida, enche o nosso coração de paz, alento e alegria e vitória. Temos que descansar. Vivemos no trabalho, temos que descansar um dia na semana para darmos sentido à palavra, conforme diz a Bíblia, desfrutarmos de um descanso. Provérbios capítulo 14, verso 12, há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. É uma beleza de mandamento do Senhor, mas ao mesmo tempo uma advertência para a sua vida. É tão interessante porque Deus colocou limites para nós seguirmos. Um deles é exatamente que não conhecemos o amanhã. Deus reservou o futuro apenas para Ele mesmo, para cada um de nós. Com isso nos ensinou como podemos atravessar a barreira do futuro e desfrutar o que é sonho dele para você e para mim, para nossas vidas. Quando Jesus Cristo veio e disse uma palavra tão doce: vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas essa vida em abundância não é simplesmente apenas em quantidade de dias, uma quantidade de anos. É muito mais que isso, amados e amadas. É você viver um dia de cada vez e viver uma forma tão gloriosa. Por isso, a advertência que o Senhor traz é essa: há caminhos que o homem parece direito, mas ao cabo são caminhos da morte. No tocante à religião, todas as pessoas querem a verdade. Ninguém quer ser enganado, mas muitos são enganados. Você olha para uma religião e ela ensina princípios tão bonitos e solidários, tão cheios de amor e misericórdia, porém no fim dos caminhos é a morte. É a morte espiritual. Nossa relação com Deus, existe um só caminho que leva o homem a Deus. Muitos dizem que qualquer religião é boa, basta segui-la direitinho, mas não é bem assim. A palavra diz
que o único caminho verdadeiro é aquele que mostra em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vou repetir. João capítulo 14, verso 6. Atenção, amados e amadas. Família. Eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Ele é o caminho. Repito. Só Jesus é o caminho. Não existe santos, arcanjos, serafins e não sei quem. Maria, São Geraldo, São Sebastião. Não. Só Ele é o caminho. Jesus não é um caminho entre vários. Só Ele é o caminho. É verdade que você tem muitas opções, mas se não seguir esse caminho, todas as outras opções lhe levam ao abismo, a perdição, a destruição, a morte eterna. O único caminho que mostra milagres começa dentro de você. Quando se entrega a Jesus e o toma como seu único e suficiente Salvador. Quando você é salvo ou salva, você é perdoado. É a primeira coisa que explode dentro do seu coração. É uma convicção tão maravilhosa chamada salvação. É a primeira coisa que explode dentro do seu coração. É uma convicção tão maravilhosa chamada salvação. A certeza da salvação é a certeza de que, pelo resto dos seus dias, você nunca estará sozinho. Pelo contrário, você vai caminhar cada dia com Ele, experimentando a alegria de viver, desfrutando do descanso diário e caminhando para a glória de Jesus. Quando você lê Provérbios capítulo 14, verso 12, você vê uma advertência e diante disso você tem duas opções: seguir o que ele está dizendo para fazer ou seguir o que está dizendo para não fazer. Escolha o caminho verdadeiro. Jesus Cristo é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro que te ame mais do que Ele. Ninguém te ama mais do que Ele. Compreenda, amado e amada, filhos, família, o que Ele tem preparado para vocês. Seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram, nem tampouco chegou ao seu coração. A Bíblia diz sobre o que Ele tem preparado para os que amam e o buscam. Escolha hoje viver uma realidade, amados e amadas. Caminhar com Ele para a glória dEle e fazer a vontade do nosso Pai, que está lá nos céus. Nosso Pai amado que nos ama. O homem de Deus coloca a prova. Repito, o homem de Deus coloca a prova. Por que Deus nos prova? Que é a pregação. Gênesis capítulo 22, verso 1 e 14. Abraão, o homem que haveria de ser pai de todos os crentes, também haveria de ser pai de todas as provas da fé. A fé de Abraão a Deus e sua entrega total foram provadas ao máximo. Deus ordenou a Abraão que fizesse algo totalmente contrário ao seu amor paterno e sua esperança de toda a vida. Isaac era o filho da promessa que Deus lhe havia feito. Toda sua esperança estava em seu filho. Deus lhe disse que teria que sacrificar, como eu já disse, o filho Isaac. Assim como Deus provou a dedicação de Abraão, muitas vezes Deus também prova a nossa dedicação para Ele. Cremos em Deus como Ele quer. Dependemos de Deus, mesmo que as coisas nos pareçam contrárias do que desejamos. Essa nossa fé bem firmada no Senhor. O diabo nos tenta mostrar a Deus que não somos tão dedicados a Ele. Quando Deus nos prova, é para envergonhar o diabo e para mostrar o bem que há dentro de você. Ele nos prepara para passarmos a resistir às provas. Coríntios capítulo 10, verso 13. Vejamos como Abraão saiu vitorioso da prova a que foi submetido
Vamos aprender como podemos também sair vitoriosos das provas que Deus te submete a você e a mim. As provas vão se repetir nas nossas vidas todo momento. Deus já havia provado Abraão por 2 vezes. Quando chamou para sair da sua terra e do meio da sua parentela, Gênesis capítulo 12, verso 1, sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, verso 8. Abraão sentiu a necessidade de confiar em Deus para a promessa do pacto, sem ver o cumprimento dessa promessa por 25 anos. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 3, Gênesis capítulo 15, versos 6 e 8. Espere muitas provas da parte de Deus enquanto você está na terra. A grande prova da fé, a ordem de sacrificar o filho Isaque. Abraão não pensou, não consultou ninguém, não vacilou, foi pronto, levantou cedo. Em Gênesis capítulo 22, verso 3, preparou, buscou lenha, estava plenamente decidido, mandou seus servos esperar no pé do monte, de modo que não o impedisse. Mesmo com o coração sangrando, a prova lhe tocou o ponto mais sensível dentro do seu coração e disse: toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali no holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão sentiu a angústia que Deus sentiu quando entregou seu filho Jesus Cristo para morrer por todos os homens. Você, amado e amada, pense, você entregaria seu filho? Oh, Espírito Santo, sopra em mim. Qual foi a prova mais difícil que você passou na vida? Amados e amadas, testemunhe sua fé. E eu, moço, iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. A declaração de Abraão, que ele e o moço voltariam, é um testemunho da sua fé e convicção de que se cumpriria as promessas de Deus quanto a Isaque. Gênesis capítulo 21, verso 12. Deus proverá o cordeiro no holocausto. Abraão dependia de Deus e se agarrava da sua fé. Qual é o testemunho da sua fé, amado e amada? Pensou nisso? Quando Deus te prova, que testemunho você dá a Ele de confiança? E Deus proveu tal como sua fé esperava. Deus prova seus filhos de muitas maneiras, amados e amadas. Deus provou Abraão e sua fé, e ele saiu vitorioso. Você saiu vitorioso na sua prova? Ou você ruiu na primeira prova? Deus nunca pensou na morte de Isaque. Deus proibiu os sacrifícios humanos como um terrível pecado. Levíticos capítulo 20, verso 1 e 5. A única prova verdadeira de amor é aquela que somos capazes de fazer pelas pessoas que decidimos amar. Em Abraão, Deus prova que o homem mortal pode amar tanto a Deus do que lhe dá em primeiro lugar, ainda que no outro prato da balança se encontre seu ser amado. Você gostaria de amar a Deus assim, amado e amada? Então diga a Ele que está disposta a pagar esse alto preço. A Deus, por tudo que Ele tem feito por nós, por você. Deus usa problemas para testar a sua fé. Os tempos difíceis que estamos passando, tragédias no mundo, terremotos, erupção vulcânica, tsunami, enchentes. Os tempos difíceis que estamos passando são para Deus testar a sua fé. Se for assim, por que Ele faz isso? Será que Deus já não sabe a nossa fé verdadeira? Ele sabe. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas quer ouvir sua fé, quer ver a sua fé.
Às vezes Deus testa a nossa fé, sim, assim como Ele testou a fé do povo de Israel, do Abraão, como falei, permitindo que eles passassem por tempos difíceis no deserto, para saber o que estava em seus corações. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todos os caminhos do deserto durante 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Veja, porque você está passando no seu deserto espiritual, amado e amada. Lembre-se, se a nossa fé é fraca, ela nunca irá crescer, se não formos desafiados de alguma maneira. Mas infelizmente não entendemos isso. Achamos que temos fé o suficiente e já estamos prontos para receber toda a promessa de Deus. Mas quando os momentos difíceis vêm, aí sim enxergamos que a nossa fé é pequena, incapaz de nos ajudar diante das dificuldades da vida. Pode ser que qualquer coisa, uma doença inesperada, a morte de um ente querido, um filho, a perda do trabalho, as tragédias, ou até mesmo um amigo, a família, o familiar se vira contra nós. E quando isso acontece, a verdadeira natureza da nossa fé é revelada. Então podemos nos abrir mais para Deus e dependermos dele completamente. Deus nos não testa para ver se somos fortes. Ele já sabe tudo a seu respeito. Ele só te prova. Repito, Ele só te prova. Ele nos testa porque nós não sabemos o quanto somos fortes ou fracos. Se somos fortes, se somos fracos, somos fortes. É só percebermos isso quando passamos pelas provações. O salmista orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece o meu pensamento. Salmo 139, verso 23. A verdade é que nenhum de nós gosta de passar por momentos difíceis, e nem sempre Deus está por trás deles, mas Ele permite e pode usá-lo para mostrar a sua fraqueza. E quando isso acontece, precisamos buscar mais a sua presença, pedindo que Ele nos fortaleça através de oração, jejum. Orai, vigiai e perseverai. A provação não é para nos derrubar, mas sim para nos fortalecer espiritualmente. A Bíblia diz, meus irmãos, considere o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago capítulo 1, verso 2 e 4. Viram, amados e amadas? Você tem agenda para Deus? Já pensou nisso? Lucas capítulo 14, verso 15 e 24. Cristo vai uma ceia junto com os fariseus, e nesse jantar ele passa a ensinar sobre o reino de Deus. Fala sobre humildade e sobre festejar com os pobres. Na parábola da grande ceia, mostra como as pessoas com preocupações terrenas desprezam o chamado de Deus, como acontece hoje. Cristo afirma que essa postura os impede de ter acesso ao Senhor. Sobre humildade, Jesus ensina que consiste em priorizar o outro. A prioridade é importar-se com o próximo. Jesus podia ensinar sobre isso, uma vez que Filipenses capítulo 2 fala de Cristo como alguém que se humilhou, amou. Na parábola da grande ceia, Jesus nos apresenta 3 grupos de pessoas que são chamadas por Deus, mas que se apresentam desculpas para não entender. Primeiro grupo comprou um campo. Israel se orgulhava de ser escolhido por Deus, sabia que tudo o que tinha era Deus que o tinha dado. Tudo que você tem é dele. O coração deles estava preso no que Deus havia feito por eles.
Pensar na matéria era a forma de manifestar a fé. Eles queriam mesmo era ver o campo e o que o campo podia lhes dar. O objetivo de quem ia ver o campo era apenas material, não espiritual. A verdade é que a gente deve seguir sempre em frente. Amados e amadas, deu uma ligação e me atrapalhou. A verdade é que esse evento era apenas uma desculpa para não atender o chamado. Qualquer convite na época de Cristo era feito com antecedência. Ninguém era pego de surpresa. O convite de Cristo é feito com antecedência. Mas alguns insistem em dizer que foram surpreendidos. Não há. Hoje há muita gente culpada demais para Deus. Existe muito que conhece a Cristo que também elabora desculpa para não exercerem o seu chamado. Ignoram o seu chamado. Que desculpa você apresentou quando viu o Evangelho pela primeira vez? Segundo grupo, o que comprou bois. Esse grupo de fato faz escolha para usufruir bens. A vida desse segundo grupo é viver apenas alegria, festas, lazer. Muitos escolhem os bens materiais em detrimento do chamado de Cristo. Divertimento é a prioridade da vida dos que compram bois. Comprar o curtir, o que comprou. Essa é a desculpa do segundo grupo. O terceiro grupo estão casando. Esse grupo não podia se privar dos seus bons momentos para aceitar o convite de Cristo. Muitos, quando são chamados por Cristo, nos momentos em que os projetos materiais estão acontecendo, Cristo é lembrado quando as pessoas querem ver o casamento abençoado. Mas o casamento tem servido como desculpa para ignorar o convite de Jesus. Cristo é lembrado quando as pessoas querem ver a família abençoada. Mas a família tem servido como desculpa para ignorar o convite de Cristo. Que dificuldade você tem vivido para conciliar sua família com o chamado de Deus? O chamado de Cristo é para fazer parte de alguma ceia. O chamado de Cristo é para anunciar a grande ceia que Deus tem preparado para você. O chamado de Cristo é para que forcemos os convidados a participar da grande ceia. Qualquer um que dê desculpa a Deus, colhe consequências. Cristo chama alguns para participar da grande ceia. Esses são os que não o conhecem. Cristo chama alguns para anunciar a grande ceia. Isso são os que conhecem e devem fazer o nome dele conhecido. Cristo chama alguns para forçar os convidados. Esses são os que aceitam lutar por meio do discipulado e da oração pelos que não têm interesse ou força para atender o seu chamado. A prudência nos diz para não deixarmos Deus esperando após nos ter convidado para a festa que acontece na casa dele. Não é conveniente apresentarmos desculpa para não participarmos da ceia na casa de Deus. Você tem a sua agenda preparada para falar com Ele? Para ler um versículo, um capítulo da Bíblia? Para ouvir a palavra? Você tem sua agenda? Ou não tem? Uma agenda para Deus? Pense, amados e amadas, pois Ele é o nosso Pai, Ele é o Criador do céu e da terra, Ele tudo nos dá e nada nos cobra, somente fé, obras, fidelidade a Ele. O que um pai não cobraria de um filho, Ele nos dá tudo que pode. Seu coração está sempre aberto para quando desviar-nos, voltarmos aos seus braços, voltarmos à casa e dizer: Pai, aqui estou. Ele nos dê um abraço apertado do fundo do coração. É assim, amados e amadas, que devemos respeitar o nosso Pai,
que está lá nos céus. Vou seguir no segundo vídeo. Amém?